Vamos baixar a nossa cabeça em oração. Pai, o casamento não foi ideia do homem, foi seu. E eu sei que você tem um plano perfeito para os seus filhos, principalmente para os seus filhos. Nos ajude a entender isso mais claramente. Oramos para que nossos casamentos sejam gloriosos, como você pretendia. Nos humilhamos e buscamos sua fé. Nos dê sabedoria. Oramos em nome de Jesus. Amém. É muito interessante que o Antigo Testamento comece com um casamento. E o primeiro milagre que Jesus fez também foi num casamento. Em outras palavras, o Novo Testamento também começa com um casamento. E por que é assim? Não é só assim, a Bíblia termina com o casamento de Jesus e da igreja. E isso mostra o quão importante é o casamento aos olhos de Deus. E como o diabo deve estar odiando isso, porque a mensagem da Bíblia é que Deus uniu homem e mulher juntos. O diabo veio imediatamente para separar tudo. E ele fez. E a outra mensagem que aprendemos na Bíblia é que porque Adão e Eva perderam a ligação com Deus, é por isso, eles perderam a ligação com um com o outro. Você deve lembrar que perdeu sua conexão ou a sua atitude com o seu parceiro, sua postura com o seu parceiro, porque primeiro perdeu o seu relacionamento com Deus. E enquanto acreditarmos nessa mentira do diabo, de que o problema é nosso marido, a nossa esposa, você nunca acertará. Foi quando ele perdeu o relacionamento com Deus, sabe? Foi isso que aconteceu. Primeiro ela desobedeceu a Deus e imediatamente a sua ligação com Deus foi quebrada. Então pense naqueles segundos em que a Eva comeu aquela fruta e que Adão ainda não tinha comido. Aqueles segundos. Adão ainda está num relacionamento com Deus e Eva não estava, porque ela desobedeceu. Então, ela tenta o marido. Ela se torna o agente do diabo para tentar o marido a desobedecer a Deus. É muito interessante que, mesmo o primeiro livro da Bíblia, o livro de Jó, né? Foi escrito muito antes de Moisés. Você também lê sobre uma mulher que tenta o marido a cometer suicídio, no caso. A esposa de Jó. Essa é a razão pela qual o trabalho, quer dizer, Satanás teve permissão de Deus para matar, mas ele manteve ela viva, Satanás deixou ela viva, porque ela é mais útil viva do que morta. Eu posso usar ela para incomodar o marido. Agora poderia ser o contrário, um homem perdeu seu relacionamento com Deus, então tentar sua esposa pecar, seja lá como for. Mas o que eu quero que você veja é que Eva perdeu primeiro o relacionamento com Deus e depois levou o marido a pecar. E Adão obedeceu ela e não a Deus. Sua esposa também aí perdeu o relacionamento imediatamente com Deus. E começa a acusar a esposa dizendo, é ela que fez, ela que me fez isso. Em vez de dizer e assumir a responsabilidade pelo seu próprio pecado. Começou a culpar a esposa por algumas lições maravilhosas que podemos aprender lá em Gênesis, capítulo 3.
sobre relacionamento. Então lembre-se, sempre que você tiver um conflito em casa, e isso acontece em todos os casamentos, até vocês atingirem vitória, que a culpa não é do seu parceiro. Pode ser, mas você perdeu o seu relacionamento com Deus. Se uma pessoa em um casamento preserva o relacionamento com Deus, ela pode levantar esse casamento. É como se sua esposa tivesse caído num buraco, mas você não decide cair no buraco. Há esperança de você resgatar ela. Botar uma corda e puxá-la para cima. Mas se você ficar chateado e cair na cova também, então vocês dois vão ficar na cova. E um não pode puxar o outro. Pelo menos você fica na superfície e puxa ela para fora. Ou se seu marido caiu na cova, você fica na superfície e puxa ele para fora. É um princípio muito simples que a gente vê logo no início das Escrituras. Porque está escrito lá em Eclesiastes, é melhor dois do que um. Você sabe aquele versículo, né? Capítulo 4 de Eclesiastes. E diz no versículo 9, 2 é melhor do que um. Porque aí vão ter um bom retorno pelo seu trabalho. Duas pessoas podem realizar mais de uma coisa. Mais do que uma. Porque se alguém cair, Eclesiastes 4, versículo 10, ele pode levantar o seu companheiro, não importa quem seja. Então pense na ilustração que uso. Vocês dois estão em um poço. Alguém é descuidado, cai na cova. Se fosse um evento físico, que alguém caísse num buraco, o que você faria? Você nunca ia pular no buraco sozinho. Não, você não faria isso. Nunca faríamos isso. Mas se você não ia salvaria a pessoa? Mas muitas vezes, quando a gente tem um conflito em casa, é isso que acontece. Exatamente isso que acontece. E é por isso que é muito importante, você sabe? Deixa eu usar uma ilustração. É como se marido e mulher estivessem gravemente doentes. Você pode imaginar o que aconteceu com os filhos? Mas geralmente você encontra em quase todas as casas que se um está doente, o outro está um pouco melhor. Você não descobriu isso na sua própria casa? Raramente os dois ficam doentes na cama, juntos. Dois é melhor do que um. E assim, pelo menos alguém para cuidar das crianças. Então, um dia, um pode ficar muito chateado porque a outra pessoa deveria estar estudando, por exemplo. Dois são melhores que um, porque um pode levantar o seu companheiro. Mas se você consegue se lembrar disso, que eu mencionei logo no início, que é o nosso relacionamento com Deus, quando ele acabou, nós começamos a nos comportar de uma maneira não cristã. Não é a provocação do parceiro. Veja, uma vez que entendemos que iremos isso, que a gente lê e entende isso, nós não culpamos. Qual é a necessidade do Adão de culpar a esposa? Ele é o culpado. Porque ele estava do lado da esposa, a esposa está conversando com o diabo e ele deveria ter impedido. Ei, esquece isso aí, a gente não vai fazer isso. Há um ditado na medicina que diz que é muito melhor prevenir do que remediar. É sempre assim, se você tomar cuidado em uma área infectada por uma doença, tomar os cuidados para não pegar aquela doença, você vai ficar melhor do que depois tentar se curar de uma doença que você pegou. Então Adão tivesse parado ali logo no início, a história poderia ter sido completamente diferente. E cada um de nós, marido e mulher, deve verificar se existe. Se você sente que as coisas estão indo numa direção perigosa, até uma pequena conversa que pode estar acontecendo, né? Como aconteceu entre Satanás e Adão, ele poderia ter percebido. Isso pode acontecer no teu casamento. E você tem que ter cuidado com essas coisas. Pelo menos um de vocês tem que estar atento. E dizer, não vou jogar lenha na fogueira, não vou deixar a coisa crescer, escalar. Não, eu vou botar água na fogueira. Não vou botar óleo lá. É por isso que o Espírito Santo nos dá poder para ter autocontrole.
Esse homem é o chefe do lar, todo marido, especialmente aqui na Índia, ele adora afirmar que é o chefe da esposa. O que isso significa? O que significa ser o chefe? O cabeça. Deve ser que ele é responsável por ficar atento e dizer: ei, preciso segurar isso aí. Eu não devo deixar que isso fuja de controle. É como se duas pessoas estivessem sentadas dirigindo um carro. E uma estivesse desmaiando e a outra segurasse o volante. Então você não sofre um acidente, deve haver um estado de alerta. Então isso é algo que aprendemos desde o início das Escrituras. Se Deus nos deu um parceiro, o propósito é que juntos possamos construir um lar mais forte e vivo para Deus do que poderíamos fazer sozinhos. Em outras palavras, nossa vida deve se tornar mais espiritual depois de nos casarmos, e não menos. Mas geralmente tem descoberto com muitos crentes ao longo dos anos que se desviam quando se casam. Na verdade, deveria haver um avanço quando eles se casassem. E, infelizmente, acontece o contrário muitas vezes. Eu acredito que Adão se tornou uma pessoa melhor quando ele teve a esposa. Porque o Senhor disse, não é bom que ele fique sozinho. Você notou uma diferença ali em Gênesis 1? Deixa eu apontar isso para você. De novo, ali no Gênesis 1 tem uma coisa muito interessante. Se você leu o capítulo 1, você sabe que todos os dias Deus dizia, é bom, é bom, é bom. E Deus viu a luz, é bom, e disse que era boa. E Gênesis 1:10, Deus viu a terra seca e os mares, e era bom. E todos os 6 dias, exceto no segundo dia. Todos os outros dias ele diz bom, 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 bom. Então no versículo 25, depois que ele fez os animais da terra, na primeira parte do 6º dia foi bom. Então, 6 vezes ele diz, é bom, é bom, é bom. De repente, Deus diz que não é bom. De repente. Por que será? Por que será que não é bom? E isso foi depois que ele fez Adão. Ele disse em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Antes de criar Eva. Já indo para o final do 6º dia, a primeira parte, ele fez as feras, disse que era bom. Gênesis 1:25. Então, na última parte do 6º dia, ele fez o homem primeiro e disse aí, isso aqui não é bom. Essa era a primeira vez que ele falou, até onde a gente sabe, que Deus disse que algo não era bom. Depois que ele criou, em outras palavras, ele está falando, ei, está faltando alguma coisa. Então, Deus cria e traz ela para Adão. Cria Eva e traz ela para Adão. E os une. E aí Deus fala, ali no versículo 31, é muito bom. Não apenas bom, muito bom. Então veja a diferença que um casal fez para a criação. Então, Adão sozinho não era bom, mas de repente ele se casa e diz que fica muito bom. Em outras palavras, o casamento supostamente leva as coisas a um plano mais elevado. É a mensagem no primeiro capítulo, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. E quando você olha para lá, você vê o coração de Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer a vocês, Deus quer que vocês sejam muito melhores do que eram quando eram solteiros, muito mais espirituais. Se vocês foram convertidos quando eram espíritos, quando eram solteiros, espirituais quando eram solteiros, Ele quer que você esteja muito acima disso. Hoje, se você é casado, a sua vida deve ser muito mais elevada. Posso realmente testemunhar que isso é verdade sobre a minha vida. Muitas vezes eu estava apostatando nos meus dias de solteiro, mesmo como crente. E o casamento foi feito para levar você. Agora pode haver um pouco de dificuldade no começo, porque 2 pessoas estão se ajustando uma a outra. Mas isso é como aprender a dirigir uma scooter ou um carro pela primeira vez. Você não tem certeza, tem um desafio ali. Ou mesmo aprender a nadar, enfim. Você não tem muita certeza como é que faz, porque é uma coisa nova. Mas não se desanime com isso.
Não se desanime, não. Qualquer coisa será uma luta no início, mas você deve persistir e não se incomodar um com o outro. Quer dizer, se uma pessoa nunca aprender a nadar, nunca se esforçar, ela nunca vai aprender a nadar. Então, a mesma coisa dirigir um carro, é a mesma coisa, gente. Você tem um pouquinho de dificuldade no início, mas aí você começa a dominar aquilo ali e você vai para um patamar muito mais elevado. É como se diz regularmente, aí o pessoal fala. Eu nunca me canso de dizer que tudo que é um aparelho muito caro, você tem que ler as instruções do fabricante. No caso aqui, a Bíblia. Sabe como é? Se você não lê as instruções do fabricante, aí você vai ter dificuldade. Por exemplo, se você comprar uma mesa ali que precisa montar e tem um pedacinho de papel te dizendo, bota isso aqui ali, bota aquilo lá, aparafusa aquilo ali. Então você consegue ter uma mesa no final. Mas se você ignorar isso, você pode estragar tudo. Portanto, eu não posso imaginar como Deus Todo-Poderoso casaria os homens e nunca daria instruções sobre como fazer, ou lidar com o casamento. Mas o número de casamentos arruinados pelo mundo, entre os cristãos, é uma indicação do nosso orgulho. Achamos que sabemos mais do que Deus. Achamos que podemos fazer isso sem ler as instruções do fabricante. E o resultado é que não estamos seguindo as nossas próprias ideias. Estamos seguindo as ideias que adquirimos da sociedade, uma sociedade não cristã, sobre como deveria ser o casamento. E é por isso que em muitos lares cristãos indianos, você encontra o marido agindo como um marajá. E onde que ele conseguiu aquele tipo de postura? Onde é que ele adquiriu essa postura? É a sua cultura não cristã. E eu já falei isso algumas vezes em casamentos. Já falei algumas vezes que existe a cultura ocidental, a cultura oriental e a cultura cristã. Na cultura ocidental, o casamento, a pessoa mais importante no casamento é a noiva. Você já percebeu? Ninguém se levanta para o noivo, ninguém está nem aí para o noivo. Mas eles se levantam para a noiva. Na verdade, só começa um culto quando a noiva entra. Ela é rainha. Até Jesus tem que chegar lá e esperar a noiva. Porque o serviço foi iniciado ali, o Senhor está lá, mas só quando a noiva... E eu fico surpreso como os cristãos podem estar num culto desse, onde o Senhor está, e eles oram e cantam, e aí entra a pessoa mais importante. E no casamento oriental, é o contrário. É o contrário. Eu cresci em um lugar aqui no sul, o noivo vem andando a cavalo, e a noiva anda mansamente como uma escrava ali do lado dele. Que é o que ela deve ser para o resto da vida. Essa é a cultura oriental. Então, aqui na cultura oriental, o homem é a pessoa mais importante. Na cultura ocidental, a mulher é a pessoa mais importante. Mas na cultura cristã, gente, o Senhor é a pessoa mais importante. Homens e mulheres são iguais. E é por isso que eu conduzo casamentos. Digo, se você quer se levantar, defenda os noivos e as noivas. Mas, por fim, não vamos começar a aprender que todos estão aqui e a gente tem que levantar para honrar o Senhor. Isso não é apenas um princípio no nosso casamento. Isso deve estar em toda a nossa vida. Isso é muito importante. Podemos passar pelo ritual de seguir esse padrão em um casamento, mas será que o Senhor é a pessoa mais importante na nossa vida? Se aceitarmos, então Ele será o único que poderá nos manter juntos. E eu estava pensando aqui como foi o primeiro dia de casamento deles. O diabo nunca apareceu no primeiro dia, ele veio no segundo dia. E no primeiro dia, bem, Deus disse, você vai ficar comigo, vamos passar um tempo junto. E houve o dia de sábado, então eles foram para o jardim. Eles não foram para o jardim,
e estavam com Deus o tempo todo. E o diabo não conseguiu. Então, no outro dia, eles foram para o jardim, e é claro que Deus teve que fazer isso. Eles tinham que ser testados. E Deus os permitiu ficarem sozinhos para que pudesse ver e reconhecer a condição deles. Você sabe, tem esse versículo lá em 2 Crônicas, onde fala de Ezequias. Deus o deixou sozinho. Diz quando? Eu acho que é Ezequias ali, capítulo 32, não é? Perdão. Isso, capítulo 32, versículo 31. É uma expressão pequena aqui em 2 Crônicas, 32, 31. Bem, isso. É uma expressão pequena aqui. 2 Crônicas 32, 31. Na questão dos enviados, os governantes da Babilônia, que enviaram para perguntar a maravilha que aconteceu na terra. Deus o deixou sozinho, apenas para testar ele. Olha essa expressão. Deus o deixou sozinho para testá-lo, para que ele pudesse saber que tudo que estava no seu coração. E o significado é que Ezequias pudesse saber tudo que estava no coração dele. Como você sabe a gente pensa às vezes que somos cristãos espirituais maravilhosos. Aí passamos por alguma provação, Deus nos deixa ali sozinhos, e você descobre como o seu coração realmente é. Que você não é tão santo assim que nem você pensava. Isso é ótimo que a gente descubra. Veja, Deus fazendo um pequeno milagre para Ezequias. Um tremendo milagre. O sol não apenas parou, mas recuou 10 graus. E as pessoas de todo mundo se perguntaram o que aconteceu. Eles descobriram que tinha um cara chamado Ezequias em Israel que havia orado. E foi assim que essa coisa aconteceu. Então os governantes da Babilônia vieram para lá. E você sabe, ele mostrou a ele toda a riqueza. E tudo ele começou a exibir como se fosse uma grande pessoa. Como Deus me abençoou. E Deus deixou ele sozinho para ver o quão orgulhoso ele estava. E depois disso ele simplesmente caiu. Foi ruim. E a sua vida, uma pessoa que correu tão bem, pensa bem. Então Deus piedoso deixou ele sozinho. Mas agora na nova aliança, a coisa maravilhosa é que a gente canta músicas e nunca sozinhos. Ele prometeu nunca me deixar, para eu nunca ficar sozinho. No momento de tentação é quando eu mais preciso dele. Ele estará comigo. Mas posso escolher ficar sozinho. Eu posso escolher. Você sabe, como uma esposa que diz ao marido: não quero falar com você. Eu estou um pouco chateada com você. E vai para a cama. Quando a gente fala assim com Deus, quem é o perdedor? Bem, e o diabo está ali esperando, né? Para o momento que você está sozinho. Eu não tenho chance sem Deus. Deixa ele sozinho ali. Então, o caminho para um casamento feliz e uma vida cristã vitoriosa é buscar viver na presença de Deus o tempo todo. O tempo todo. Ele diz que eu nunca te deixarei nem te abandonarei. E se você não está familiarizado com essa promessa, vai lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Isso. Certifique-se que o seu caráter esteja livre do amor ao dinheiro, estando contente com o que você tem para si. Eu nunca te abandonarei, nem jamais te abandonarei. Isso é uma promessa. E eu li ali em algum lugar que no original grego, eu nunca, como a Santíssima Trindade estivesse dizendo 3 vezes essa promessa. Ele diz: eu nunca abandonarei. Pai, Filho e Espírito Santo dizendo: eu estarei com você. Portanto, podemos dizer com confiança que o Senhor é o meu ajudador. Podemos dizer com toda a confiança que o Senhor é meu ajudador. E eu não terei medo. O que um homem faz comigo, ou o que demônios fazem comigo, ou o que Satanás tenta fazer comigo, eles nunca poderão me superar. Porque eu sei, sejam quais dificuldades que eu possa enfrentar no mundo,
E quando estivermos no mundo, certamente enfrentaremos as dificuldades, porque essa é a profecia que Jesus deu. Muitos cristãos não entendem isso. Você sabia que Jesus deu uma profecia aos seus discípulos em João 16:33? No mundo tereis aflições, tribulações. Como poderia ser de outra forma? Também tem lá em Mateus 24, onde pergunta quando será os últimos dias. Ele diz, haverá fomes, terremotos e guerras. Eu nunca oro, Senhor, que não haja fome, que não haja terremotos, que não haja guerras. Quer dizer, isso é orar contra o que Jesus profetizou. Eu não faço isso. Algumas pessoas fazem isso, mas eu não faço isso, porque Jesus disse que isso vai acontecer. Eu digo que eu oro para que Deus proteja os seus filhos durante as fomes, terremotos e guerras. Tudo bem. Mas eu nunca oro para que não haja fome, terremotos ou guerras. Quando Jesus disse isso, ele disse, por exemplo, nos últimos dias, que serão como os dias de Noé, cheio de maldade, malícia sexual, violência, imoralidade. Eu não oro, Senhor, deixa a Índia ser livre de todo mal sexual e toda violência. Não, isso não vai acontecer. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Mas houve um não do nosso Deus que representou um Deus nos últimos dias. Senhor, eu quero ser um... Eu vou te falar, as pessoas do mundo às vezes oram coisas tão estúpidas, fazem orações sem sentido nenhum. E às vezes na Índia toda, que toda a Índia seja salva, alguma coisa assim. Eu nunca faço essa oração. Jesus me disse, são poucos os que encontram o caminho para viver. Eu digo, Senhor, conduza as minhas pessoas que estão interessadas em encontrar vida. Eu não estou interessado em pessoas que queiram ir para o céu. Cada pessoa no mundo, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Eu quero conhecer pessoas que querem seguir Jesus na terra, antes de ir para o céu. Essas são as únicas que eu quero encontrar. Quem pode encontrar a salvação em Cristo? E ser discípulo de Jesus, porque foi isso que ele me disse para fazer, ir às nações e fazer discípulos. Então, principalmente, eu não estou interessado em construir casamentos felizes. Eu estou interessado em maridos e esposas que queiram ser discípulos de Jesus. E quando forem discípulos de Jesus, serão vencedores. E eles podem ter tribulações do mundo, como diz nesse versículo. Contente-se com o que você não tem, né? Isso significa que alguns maridos e esposas podem ter muito pouco. Quer dizer que é muito pequeno. Não se compare com os outros. Se contente com o que você tem. Diz lá em Hebreus 13:5. Que eu nunca te desampararei. Muitos problemas na vida de casado surgem porque dizemos que eles conseguiram isso, mas por que eu posso ter isso? Geralmente é a esposa que fala isso. Talvez às vezes os maridos se sintam assim. Vamos lá, uso meu cartão de crédito e vou viver endividado, porque eu quero ser como as outras pessoas. É desobediência à instrução do fabricante. Lembre, quando alguém que usava um aparelho de 110 volts nos Estados Unidos chega na Índia e conecta numa rede de 220 volts e explode as coisas, você tem que saber, aqui são 220 volts. Tem que ter um adaptador, senão essa coisa explode. E é assim. Então ele diz, se contente com o que você tem. E você diz, não, eu devo ter o que essa pessoa tem. Então você vai ter problemas se você não se contentar com o que você tem. Porque ele disse que nunca abandonarei. Você sabe, eu não estou pregando o que não pratiquei. Deus permitiu que a minha esposa passasse por momentos de profunda pobreza, logo no início da nossa vida de casado. Em momentos que meu irmão e minha irmã estavam extremamente bem em dificuldade. Mas eu nunca comparei eu mesmo com meu irmão ou com a minha irmã. Eles estavam bem, meus irmãos, e eu estava numa extrema dificuldade. Eu deixei eles em paz. Quer dizer, ambos eram milionários quando eu era pobre. Então eles podiam levar seus filhos e seus carros, e eu tinha que levar os meus 3 filhos numa scooter. Então, o que eu estava contente, eu era feliz. Daí que eles podiam andar lá num carrão e eu tinha que ficar numa scooter. Então, e daí? O que tem? Eu estava feliz. Então, se você ficar cobiçando algo, você vai ter problemas. O importante é ter paz na presença do Senhor no nosso lar.
Senhor é meu ajudador, não terei medo do que o homem possa fazer comigo. O Senhor é meu ajudador. Permita Ele no seu casamento. A responsabilidade, como eu disse, é principalmente do homem. Eu vou te mostrar isso em Lucas 10. Porque isso significa ser o cabeça da casa. Isso significa que ser o principal responsável. Garantir que o diabo não entre na minha casa. Era a responsabilidade de Adão, garantir que ele interrompesse a conversa entre Satanás e Eva. Ele não fez isso. Se ele tivesse feito isso, a história poderia ter sido diferente. Lucas capítulo 10. Preste atenção. Em Lucas capítulo 10. O Senhor está dizendo aos seus discípulos, quando eles saíram para pregar: seja qualquer casa que vocês entrarem, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. E se estiver ali um homem de paz, se o marido daquela casa for um homem de paz, não haverá paz naquela casa. Se aquela casa não tiver um homem de paz ali, não vai haver paz. A paz vai voltar para você. Mas se você disser: a paz seja nessa casa, e ali for um homem de paz, vai haver paz naquela casa. Você pode fazer com que qualquer pessoa venha e ore pela sua casa. Isso não significa que a paz vai ficar na casa. A responsabilidade é, antes de tudo, do homem, gente. Isso é o que significa ser o chefe da casa. Significa que sou eu quem garante que o diabo não entra aqui. Essa é a responsabilidade. Sou eu quem devo proteger a minha esposa dos esquemas do diabo. Você sabe antes que seja tarde demais. E para orar. É tão incrível o poder que temos nas orações que Adão estava numa situação que o diabo não foi derrotado. Ele estava encontrando um demônio invicto, um diabo que nunca tinha sido derrotado, conversando com a esposa dele. Preste atenção nisso. Mas quando nós agora estamos encontrando um diabo que já foi derrotado na cruz, ele pode falar com a sua esposa, pode falar com o seu esposo, mas você está encontrando um diabo que já foi derrotado na cruz. Em nome de Jesus, você pode silenciosamente em algum lugar e prender ele. Prender a atividade dele em nome de Jesus. E o que você ligar ou soltar na terra será ligado ou soltado nos lugares celestiais. O que você prender na terra será preso nos lugares celestiais. Essa é a promessa. E tem um poder tremendo nisso. Você deve ter atenção com isso. Leve a sério a sua responsabilidade. Então, o que a mulher tem que fazer? O pai de Timóteo não tinha interesse, por exemplo, em criar Timóteo de uma maneira piedosa, porque ele era um empresário grego, tinha lá seus afazeres. A gente sabe-se lá com quem ele adorava, mas a mãe dele decidiu. A mãe dele decidiu: eu vou criar o meu filho de uma maneira piedosa. Meu marido não assume essa responsabilidade, tudo bem. Ele é ele já é o provedor da casa. Vai trabalhar e cuida das finanças, né? E se o marido estiver doente, paralisado, a esposa terá que trabalhar. Então não tem nada de errado nisso. Assume a responsabilidade e segue em frente. Não tem nada de errado nisso. Quer dizer, a mesma coisa ao contrário. Se for a mulher que estiver paralisada, o marido assume a responsabilidade, né? Assim como é financeiramente, também é na vida espiritual. Então, é importante que alguém assuma a liderança. Por isso são dois. Então, não diga simplesmente: meu marido está paralisado e não vou fazer nada. Não, você vai trabalhar. Fazemos isso nas coisas terrenas. Devemos ter um bom senso de que, se o marido não assumir a responsabilidade, a mulher deve assumir. Você seja mulher de paz. Sabe, existem algumas sociedades que são matriarcais. E eu não sei se vocês sabem muito bem o que isso significa, mas basicamente é que a esposa é quem manda. Eu estava lá na Mongólia, que é um país muito diferente, né? Desde a época lá do Gengis Khan. As mulheres são muito capazes, eu percebi. Elas trabalham, cuidam da família, cuidam de um monte de coisas. E eu penso que isso remonta realmente àqueles tempos de guerra do Gengis Khan. Ele levava os homens para a guerra durante 2, 3, 5 anos. E as mulheres tiveram que aprender a gerir as casas.
E isso continuou até o século presente, até os dias de hoje. Então, eu vou para uma reunião, uma sala com 50 pessoas, tem tipo 2 homens e 48 mulheres. Então, a minha tradutora é uma mulher. E tudo bem. Eu usei uma ilustração que é muito usada, muito comumente, disse, sabe, uma coisa maravilhosa, temos Jesus em nossa casa. E quando Satanás chega à porta, você envia Jesus para lá, esse é o significado de ir em nome de Jesus. Eu falei, tipo, por exemplo, se um ladrão chega na sua casa no meio da noite, você manda o seu marido encarar o ladrão na porta. Não, na Mongólia não. Aqui a gente manda a esposa, o marido dorme. Então foi muito interessante para mim ouvir isso. Você vê essa ilustração, né? Mas nas escrituras é assim, um homem deve ser o cabeça. Um homem deve ser o cabeça. Então, irmãos, vocês que são nascidos de novo, é isso que significa ser líder. É ir na frente e liderar, assim como o bom pastor vai na frente das ovelhas, enfrentando os perigos, protegendo a esposa. Isso é importante. Sabe, não como a maneira como os indianos caminham. Não, espiritualmente, em que o marido está sempre cerca de 1 metro na frente da esposa e a esposa está indo espiritualmente. Essa é uma imagem espiritual interessante. O marido vai na frente e a mulher vai atrás. O homem faz todo o trabalho duro ali na frente. Você já ouviu aquela história do soldado americano que teve no Vietnã durante a guerra? E tinha um hábito dos homens vietnamitas andarem na frente e as mulheres andarem atrás. Como tem em muitos países orientais, muitos países asiáticos. E aí, depois que teve a guerra, ele percebeu que quando visitou lá, que estava ao contrário. Estava a mulher na frente e o homem um pouco atrás. E ele notou aquilo ali e ele perguntou, o que a esposa está na frente? O que houve? Bom, é porque agora tem muita mina aqui e pode explodir. Aí você sabe. Bom, existe algo nos lares indianos. Eu vejo que mesmo em lares indianos, podemos dar à esposa todos os trabalhos sujos e as coisas difíceis. E nessas situações a gente andava atrás. Porque eu sou o cabeça da casa. Eu quero que você me escute. Ser o cabeça significa enfrentar o diabo, enfrentar os perigos, tomar as decisões, assumir a responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande ser o chefe da casa. E qual é o maior requisito para isso? Bem, aqui na CFC, na nossa igreja, ao longo dos anos, ouvimos tantas mensagens sobre casamento, mensagens no nosso website. E embora temos reuniões como essa, assim, quase todas as conferências que tivemos, temos muito conhecimento. Deixe levá-lo à promessa ali em Provérbios 24, versículo 3. Uma causa é construída com sabedoria. Conhecimento é bom, mas conhecimento são como os móveis e a mobília da casa. Agora, a sabedoria é a estrutura da casa. É quem constrói a casa. Então, conhecimento sem sabedoria é muito estúpido. Se você construir sua casa com móveis, sofá e cama, isso não constrói a casa. O que constrói a casa é sabedoria. É bastante diferente do conhecimento. Muita gente tem conhecimento. Satanás tem muito conhecimento. Entenda isso. É sabedoria que constrói a casa. Sabe, Satanás tem mais conhecimento que você. Se você pedir a Satanás para dar um sermão a um homem sobre princípios de casamento piedoso, ele fará num segundo. Ele sabe muito bem as escrituras. E o conhecimento está ali, mas ele não tem sabedoria.
Então lembre-se disso. O que você precisa mais na sua vida é sabedoria. E Provérbios diz que, se você abrir o capítulo 8 ali, um dos grandes temas em Provérbios é sabedoria. O capítulo 8 de Provérbios fala muito sobre sabedoria. Então, esse capítulo 8 aí fala bastante a importância da sabedoria. Então, como é que nós devemos adquirir essa sabedoria? Diz no próximo capítulo, 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos começar com o ABC. Como é que eu devo construir minha casa? Vimos em Provérbios 24 que eu preciso de sabedoria. E como devo adquirir essa sabedoria? Aprendendo a temer a Deus, reverenciando. E vemos aqui que o temor do Senhor é odiar o mal. Esse é o temor do Senhor. E o que eu quero, odiar tudo que é contrário a Cristo, a natureza. Tudo que é concreto a Cristo, a natureza é má. Eu quero odiá-lo. Então, irmãos e irmãs, vocês podem construir o seu lar com sabedoria. Como adquirirmos sabedoria? Primeiro, você tem que odiar o mal. Irmãos e irmãs, tudo o que você tem que fazer é odiar o mal. Tudo que é contrário às leis de Deus, tudo que é contrário à natureza de Cristo, você deve odiar, porque é mal. Se vocês dois buscarem isso como marido e mulher, vocês realmente buscarem isso, Ele vai te dar sabedoria para construir um lar piedoso. Se vocês dois. Deus vai te dar cada vez mais sabedoria. E para que entre no lar. Deixa eu te mostrar um versículo em Provérbios 29. Você sabe, assim como Provérbios fala sobre sabedoria, fala sobre os sábios em geral. Ele também fala dos tolos, o contrário, o oposto. Muitas vezes você vai ver aquele contraste. Um homem sábio faz assim e o tolo faz assado. E há muitas exortações sobre o uso da língua e da fala. Não há nenhum livro em toda a Bíblia que fale tanto sobre o uso da língua. E o nosso discurso é o livro de Provérbios. Eu encorajaria vocês, como maridos e mulheres e esposas, para lerem Provérbios. Há muita sabedoria ali. Homem indo atrás de outras mulheres em Provérbios, capítulo 7, para ter cuidado com isso. Muita sabedoria prática sobre como você pode arruinar toda a sua vida, com apenas uma ação que leva alguns minutos. 5 minutos e você arruina toda a sua vida. O capítulo 7 de Provérbios alerta contra isso. Cuidado com mulheres sedutoras. E há muitas delas no local de trabalho hoje em dia. Nós vemos até grandes pregadores, grandes homens de Deus caindo em pecado. Muitas mulheres, muitas pessoas são fortemente tentadas no seu local de trabalho com outras mulheres. E às vezes esposas entendem isso. Perdão, às vezes as mulheres não entendem isso. Não entendem. Quer dizer, eu sou casada com meu marido, ele não está feliz comigo? Por que ele está olhando para outras mulheres? Por que ele fica fascinado em conversar com outras? Bem, isso é porque o desejo sexual no homem é muito forte. Deus fez aí o desejo sexual no homem 100 vezes mais forte do que numa mulher. Existe esse impulso constante. E se o homem não mantiver isso sob controle, não importa quem seja a mulher. Ele pode ser tentado por mulheres sentadas no ônibus, no culto da igreja, no escritório, em qualquer lugar. Então, especialmente se for uma mulher atraente. Especialmente se a sua esposa tem incomodado, importunado. Ele vai para o escritório e encontra lá uma garota muito agradável. Ele simplesmente vai ficar tentado. E se ele não for um cristão forte, ele vai cair. E se não cair fisicamente, ele vai cair nos pensamentos. Não tem desculpa para isso.
Certamente não tem desculpa para um cristão. Temor do Senhor. O livro dos Provérbios nos ensina muitas coisas, principalmente sobre o uso da língua. Muito, muito importante. E Provérbios 29 diz, a propósito, que os Provérbios de Salomão terminam com o capítulo 29. Termina ali no 29. O capítulo 30, como diz, são as palavras de Agar. E o 31 são as palavras do rei Lemi. Bem, não sabemos se é Salomão ou não, mas o Provérbios 29 é o último dos provérbios de Salomão, com certeza. Então, observe o que ele diz no versículo. Perceba. Olha o que ele está dizendo. Vou nesse versículo agora. O que ele está falando, eu já falei para você de muitas pessoas tolas nesse livro. Agora, eu vou falar sobre o maior tolo de todos. 29, versículo 20. É um homem que é precipitado nas suas palavras. Há mais esperança para um tolo do que para ele. O que significa que o maior tolo que eu mencionei até agora não é nada comparado ao que é precipitado nas suas palavras. O homem que é precipitado nas suas palavras. Quantos problemas a gente causa no casamento por sermos precipitados? Em outras palavras, você olha para trás, você olha para a sua própria vida e pensa nos momentos que você poderia ali ter ficado um pouco quieto, guardado a sua língua, como dizem em Provérbios ou no Salmo 4. E até tarde, para a cama e meditar um pouco antes de falar. E o resultado teria sido muito diferente. Você vê um homem que é precipitado nas suas palavras, há mais esperança para um tolo do que para ele. Ele é o maior idiota de todos. Aquele que tem pressa em dizer alguma coisa, homem ou mulher. Muita coisa pode ser realizada. Tanta coisa pode ser conquistada. Tanta paz pode vir, se você seguir as instruções simples do Antigo Testamento. No Novo Testamento, é claro, a gente tem o Espírito Santo, e ele nos ajuda a restringir a língua, guardar a língua. O fruto do Espírito Santo é o autocontrole. Mas se você ainda não está cheio do Espírito Santo, não permanece continuamente cheio dele, aqui está o método do Antigo Testamento para superar a sua raiva. No Novo Testamento, lembre-se, é cheio do Espírito Santo continuamente, estar cheio dele. O Espírito Santo controla a sua língua. Você sabe o que falar, quando falar e quando parar. Mas para aqueles que não vivem continuamente na plenitude do Espírito Santo, aqui está o método do Antigo Testamento. Salmo 4, versículo 4. Esse versículo é citado lá em Efésios. Efésios 4. Irai-vos e não pequeis. Efésios 4, 26. Significa irai-vos, mas não pequeis. Quando você treme de raiva e não peca, você vai para sua cama e guarda a sua língua. É o que a mensagem da Bíblia diz. Construa o seu caso diante de Deus e espere que Ele dê um veredito. Construa o seu caso. Deite-se na sua cama, construa o seu caso diante de Deus e deixe Ele dar a palavra. É o segundo melhor método para superar a raiva. Não ter pressa em responder. Você pode estar tremendo de raiva. Mas aí você vai e se mantém quieto. Acende a luz na cama, medita, foge da situação. Quando você estiver tentado, com as falhas de alguém, conte até 10. Então sua boca ficará fechada. Lembre-se, quando você vê a imperfeição do seu parceiro, para qual você é imperfeito, eu me lembro, é muito diferente. Eu já vi que quando eu viajava para lugares diferentes, eu percebia isso. Eu tinha que lidar com a fraqueza, suportar a fraqueza ou limitação de algum irmão.
Alguém que não fazia as coisas direito e criava problemas para mim. E eu tinha que lidar e suportar aquilo. E o Senhor me disse ali claramente, eu tive que suportar as suas fraquezas. Então você tem que suportar as fraquezas dele. Havia fraquezas em você. E você muitas vezes não vê, porque são pontos cegos. Pontos cegos que você não percebe. Você não percebe. E as pessoas têm que ter paciência com você. Lembre-se disso. Fica mais fácil se você se lembrar que as pessoas têm que suportar as suas fraquezas. Você tem pontos fortes e pontos fracos, como todo mundo. Mas você não vê os pontos fracos. É o normal. Tem algo errado comigo, mas eu não vejo. Eu vou te contar, com base em anos de casamento, eu descobri que há muitos pontos cegos em mim. Que a minha esposa consegue ver claramente. E são pontos cegos, porque eu não vejo claramente eles. São hábitos que eu adquiri ao longo dos anos, que não são bons hábitos. Sabe, por exemplo, quando eu dirigia um carro e eu tinha aquele hábito aí dos tempos militares, de dirigir rápido. E eu digo, não, eu não devia fazer isso. Eu não devia fazer isso. E eu me pegava ali justificando, às vezes, porque eu corria muito. E é perigoso. E houve momentos em que eu cheguei a cair, me atropelei ali com a minha scooter, e o Senhor disse, está vendo? E qual era o meu pecado? Você está dirigindo muito rápido, dirige mais devagar. E ele estava falando isso para me proteger de acidentes mais graves. Então esse negócio de pressa, a pressa, né, numa moto, num carro. Estamos vivendo num mundo agora que as coisas são muito rápidas e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente pode ser precipitado com as palavras e destruir relacionamentos. Então tome muito cuidado aí. Eu também estava falando sobre o temor de Deus. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu fiquei surpreso quando eu li em Gênesis 19 e 39. Gênesis 39. Eu estava pensando recentemente nisso. Como José foi tentado pela esposa de Potifar. E ele percebeu. Já viu a resposta que ele deu à esposa? Quando ela, no versículo 7, fala, deita-se comigo. E ele se recusou. E na última parte do versículo 9, ele fala, como é que eu posso fazer um mal tão grande e pecar contra Deus? Imagina só, gente, um jovem de 19 anos dizendo algo assim. E ele não tinha Bíblia. Jesus não tinha vindo ainda. Ele não sabia nada disso, nem do Espírito Santo. Não tinha comunhão, não tinha reuniões, não tinha seminários sobre casamento, nenhuma instrução. E hoje as pessoas precisam ler e ver esse exemplo aqui. Eles precisam isso para vencer as tentações. Hoje a gente ouve tanto, cara, tantas mensagens sobre como superar as tentações sexuais. Ele não tinha nada, ele foi vendido como escravo. Estava num país pagão, longe dos pais, longe dos amigos. E tinha uma mulher linda vindo atrás dele. É a mulher que está vindo atrás dele, ele não estava indo atrás dela. E hoje tem um monte de mulher aí se jogando em você. Imagina só, talvez ela fosse uma mulher extremamente atraente, se jogando em cima de você. E não há ninguém que você conheça por perto, você está sozinho na sala. Você está lá longe. Você tem que admirar esse cara. Isso me ensinou uma coisa sobre superar a tentação sexual. Você não precisa da Bíblia. Você não precisa de uma igreja. Você não precisa ficar ouvindo mensagens sobre como superar a tentação sexual. Você não precisa de comunhão. Você não precisa de nada além do temor de Deus. Somente o temor de Deus.
Quantas desculpas a gente arranja quando a gente cai em pecado sexual? Eu não estou cheio do Espírito Santo, irmão. Eu não tomei cuidado. Eu não estava lendo a Bíblia. Eu não estava participando das reuniões. Irmão. Não, vai na causa principal, irmão. Você não está tendo temor a Deus. O temor a Deus não estava lá. Ele estava olhando você e você o ignorou. Toda vez que a gente cai na área sexual, eu estou falando para pessoas casadas. Se você estiver trabalhando com a mulher, eu vou te contar isso. Você nunca terá sabedoria se não for fiel nessa área. Se você está falando ali de maneira flertando com a mulher, mesmo sem tocar no seu escritório, se você tiver temor a Deus, você não vai fazer isso. Isso prova que você não tem temor a Deus. Você nunca vai ter sabedoria. Você nunca vai conseguir administrar a sua casa. Ter um casamento feliz. Que é a sabedoria que constrói a casa. Então, como devemos começar? O temor do Senhor, a reverência a Deus. Sabe, que nem o irmão Lawrence que escreveu um livro sobre a prática da presença de Deus. Senhor, você está aqui. Senhor, o Senhor me vê o tempo todo. Você me vê o tempo todo, o Senhor está cuidando de mim. Você está aqui agora. Eu não posso me dar o luxo de pecar. Como é que eu posso? Que pergunta, hein? Como é que eu posso pecar contra Deus? Você vê alguma dessas pessoas do Antigo Testamento e descobre que elas te envergonham, né? Você já pensou nisso? Você já disse algumas palavras dessas numa situação na vida? Essas palavras aqui que José falou? Como é que eu posso pecar contra Deus? Olha o nível espiritual desse homem. Você consegue pensar em alguma situação que estivesse sozinho e podia facilmente pecar na área sexual ou em qualquer outra área. A única coisa que te impediu de pecar foi o temor a Deus. Eu não posso perder meu testemunho, eu não vou perder. Como é que eu poderia pecar contra Deus? E aqui ele tinha muito a ganhar, hein? Ele poderia ter agradado a esposa do mestre, conseguindo uma promoção, alguma coisa assim. Ele estava disposto a perder tudo. Imagine apenas o temor de Deus. É uma coisa que Jacó ensinou a José. Temer a Deus. Foi a única coisa. E é a coisa que a gente precisa ensinar aos nossos filhos. Tipo no Salmo 34, a propósito, é uma canção escrita por Davi, antes dele se tornar rei. Diz que no topo, quando ele... quando ele fingiu loucura. Isso significa, antes dos 30 anos, um jovem solteiro ali dos 28 anos, Davi escreveu quando ele tinha mais ou menos uns 28. Definitivamente ele tinha menos de 30 anos, ali no Salmo 34, versículo 11. Venham, filhos, e escutem. Me ouçam. Eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. Quem é um homem que deseja uma vida longa, para dias bons? Guarda a sua língua do mal. Versículo 14. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor, para o justo, eles veem os seus filhos. Versículo 11. Eu te ensinarei o temor do Senhor. Pai, eu gostaria que tivesse alguns jovens aqui, moças de 28 anos em nossa igreja, que pudessem dizer uns aos outros: venha, meus irmãos e irmãs, eu vou te ensinar o temor do Senhor. Esse é Davi. Davi não tinha nenhum Novo Testamento, só tinha os livros do Velho Testamento. Não tinha o Espírito Santo habitando nele. E ele aprendeu o temor do Senhor. Claro que mais tarde ele caiu. Mas geralmente o que acontece com as pessoas ficam ricas, né? Já percebeu isso na vida? Quando você é pobre, você lutava, você tinha mais temor a Deus. Agora que você ficou rico, com muito dinheiro, o temor de Deus vai desaparecendo gradualmente. Eu tenho visto isso em tudo que é lugar. Quase que universalmente. Foi uma coisa muito triste o que aconteceu com Davi. É por isso que ele perdeu completamente, se perdeu. Depois se casou com 8 esposas, não sei quantas concubinas. Ele foi e ficou com Batseba, matou o marido dela. E no começo, eu vi jovens assim, temendo a Deus. E à medida que eles crescem, eles se tornam mais desviados. Não precisa ser assim, irmãos. No Novo Testamento a gente vai de glória em glória. O caminho do justo é brilhar cada vez mais até o dia perfeito.
Vamos ter esperança em nosso casamento, de construir o nosso lar com sabedoria. Arrependa-se de todos os tempos do passado. Achamos que o problema é algum aconselhamento matrimonial entre homem e mulher. Não, 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 Senhor. Não, irmã. É falta de temor de Deus em situações não relacionadas ao casamento. Esse temor de Deus é testado em nosso escritório. Quando você está viajando de ônibus, dirigindo pela estrada. O temor de Deus, temendo a Deus, se você mora nisso, você vive nisso, Deus vai te dar tanta sabedoria que vai te reconstruir a sua casa. Então vamos pedir isso, vamos orar. Pai Celestial, agradecemos a sua bondade para conosco. Agradecemos porque o Senhor é misericordioso e perdoador. Do contrário, nenhum de nós estaria aqui. E assim nós temos muita esperança. Nós não queremos continuar decepcionando você como fizemos no passado. Todas as vezes que a gente magoou você no passado, Senhor, nos leve a um profundo arrependimento hoje. Eu quero dizer, nunca mais eu quero voltar àquele mal. Queremos ter casamentos piedosos, lares construídos pela sua sabedoria. Esse será um testemunho duradouro do poder de Jesus que fará do nosso lar uma luz que brilha no mundo. Nos encha com o Espírito Santo e o poder duradouro de Jesus Cristo fará brilhar o nosso lar, a nossa luz no mundo. Nos enche com o Espírito Santo, Senhor. O espírito de temor ao Senhor controle todo o nosso ser. Pedimos humildemente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.